Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. E mais uma conversa da gente aqui pelo Instagram do terreiro de Umbanda Sagrada Zé da Virada e Maria do Bagaço, em Fortaleza, Messejana, Ceará. Região de Messejana, na cidade de Fortaleza, capital, no estado de Ceará, né? Então estamos aqui com algumas coisas para a gente conversar sobre sempre um tema, e aí hoje eu queria trazer um pouco de conhecimento para vocês sobre desenvolvimento, né? Tem um outro vídeo, né? Oxalá abençoe a todos os orixás possam estar nos abençoando e tudo. Então, eu queria falar hoje sobre... Deixa eu só melhorar aqui a luz pra gente, tá? Espera aí. Pronto, é o tempo que todo mundo chega para me ouvir, quem não, assiste depois. Então tá, vamos falar sobre desenvolvimento. Tem um outro vídeo que eu falo sobre como você escolher uma boa casa para congregar, uma boa casa para se desenvolver, uma boa casa onde você se sinta bem, se sinta casa de Deus, casa da espiritualidade para a sua vida, né? E existe também, eu quero falar agora sobre esse processo de desenvolvimento, como que as coisas elas acontecem. Eu acho isso muito importante, e aí eu vou me dar como exemplo diante de várias situações, porque eu acho muito bacana, coisa de experiência, a gente tem propriedade no assunto, né? Então vamos lá. Como foi que eu, Alex, né? Vou tentar mudar agora para Fiorino, de Omulu aí e tal, por causa de umas coisas, mas como é que eu cheguei na Umbanda? Eu cheguei na Umbanda, eu estava um belo dia na casa de uma pessoa, incorporei uma entidade, nunca tinha visto ninguém incorporando nada. A entidade chegou dando recado, orientações, coisas benéficas. E isso me assustou muito, porque eu cresci em lar evangélico, então fui pedir ajuda, né, de quem tinha conhecimento. Me levaram para um centro espírita, kardecista. Por fim, fui convidado a um terreiro de Umbanda do meu pai, era Macedo de Iemanjá, na região do bairro da Parquelândia, aqui em Fortaleza. E ali eu fui para um terreiro a primeira vez. Muito contrariado, por necessidade, não sabia de nada. E lá no meu pai não tinha essa coisa de desenvolvimento. Desenvolvimento era você incorporar seus guias na macumba corrida, né? Uma macumba mais antiga, onde você passa muitos anos só aprendendo, só assistindo, entendendo de ciência, entendendo de assentamentos, entendendo de tudo sobre terreiro. E aí você cai de paraquedas, você vem de outras religiões, nunca teve contato nenhum com a religião. Como é se desenvolver dentro da Umbanda? Meu Deus, como é isso? Então, eu fiz um primeiro vídeo onde eu expliquei sobre desenvolvimento, escolher um bom lugar para você desenvolver. E aí eu vou falar sobre esse desenvolvimento hoje. Primeiro, entender que o desenvolvimento, ele é dentro de um tempo específico para a sua vida. Esse tempo, a espiritualidade tem para com você. O pai de santo e a mãe de santo daquela casa, ele pode identificar, pode acontecer dele identificar os tempos e as fases que você vai viver, e pode acontecer também dele não identificar, isso ser tão particular que ele apenas cuida de você e vai seguindo as orientações dos guias dele, casando com as orientações que ele vai receber das suas próprias entidades, né? É bom entender que alguns terreiros por onde você vai passar pode ser apenas uma chuva durante uma tempestade que você está atravessando, né? Eu particularmente passei por um terreiro um tempo, depois passei um curtíssimo tempo, coisas de meses em outro, aí até vinha a missão mesmo de abrir casa. Cada terreiro vai ter seu tempo na sua vida, ou você vai ter raiz para ser de um terreiro a vida inteira. Isso aí só o tempo vai dizer, com as entidades na sua vida e o movimento de terreiro, né?
Mas desenvolvimento acontece como? Primeiro você vai passar um período longo, eu aconselho, frequentando o terreiro. Você vai lá, frequenta o terreiro durante 6 meses, 1 ano, que seja, 1 ano e meio, até você observar bem a vida das pessoas lá dentro e o que a espiritualidade naquele lugar traz para a sua vida. Se é coerente com o que você acredita, se é coerente com verdades espirituais que acrescentam, que somam, que te fazem crescer, mesmo que te confronte. Existem verdades espirituais, existem coisas da espiritualidade que confrontam o médium no intuito de fazê-lo mudar posturas, posições para crescimento e evolução. Então, nem sempre você vai concordar com tudo que você vai ver dentro do terreiro, mas se você está ali dentro, existe um porquê daquilo ser trabalhado na sua vida, né? Quando você chega no terreiro, você chega sem saber de nada. Você não vai saber as curimbas, você não vai saber os cumprimentos, você não vai saber nada dessas coisas. Com o tempo, frequentando, você vai entender porque você vai passar uma limpeza na entrada, porque quando você entra, você sarava o Exu que está na porteira, porque que você chega, você vai cumprimentar o cruzeiro e o povo do cruzeiro das almas, porque que depois que você vai no Gongá, né, saravar toda a corrente espiritual da casa, depois você vai no Babalorixá, o Ialorixá da casa, que seja, padrinho ou madrinha de Umbanda, e tomar as bênçãos, tudo com muito respeito. Aos poucos você vai aprender isso. Aprendendo os cumprimentos à casa, você vai começar a entender que aquelas entidades que se manifestam, elas se manifestam com permissão divina para te auxiliar. Dentro desse entendimento, guarde essa frase. Aprendi isso numa palestra espiritual que eu assisti em Curitiba, e é muito rico o entendimento dessa frase. Que diz assim: toda revelação, todo esclarecimento espiritual vai te exigir um posicionamento. Então, tudo que você descobre como verdade para a sua vida vai te exigir mudanças, vai te exigir um posicionamento diante daquela descoberta que você fez. Se você pode se posicionar de forma positiva ou negativa de acordo com o que te foi revelado. E viver com a espiritualidade é viver em constantes revelações. Cada fase da sua vida, cada fase desse game, vamos dizer assim, cada fase da sua vida que você vai vivendo com a espiritualidade, outras coisas vão ser te reveladas através da intimidade com essa espiritualidade e vai te exigir cada vez mais um posicionamento. Então você chega no terreiro, você vai aprender, né, está frequentando lá o terreiro, a primeira coisa do seu desenvolvimento que você vai aprender é como se portar dentro do terreiro. Quais os respeitos que eu tenho que dar a essa espiritualidade. E esse respeito, com o tempo, pode acontecer uma coisa que acontece com muitos médiuns. O que é que pode acontecer? O médium, ele torna a casa, o terreiro dele torna-se tão familiar para ele com o tempo, que ele vai perdendo esse aprendizado inicial de respeito ao tambor, respeito à pedra de fundamento, respeito ao gongá onde estão colocadas as imagens, respeito ao cruzeiro das almas, respeito à tronqueira, respeito à casa de Exu e todo o resto. Esse respeito não pode sair do médium, independente da idade, do tempo que ele tenha de casa. É o seu primeiro ensinamento. O segundo ensinamento, né, vai ser com a própria espiritualidade, através dos médiuns incorporativos da casa. Com o tempo, as suas próprias entidades vão se revelar a você. Como assim? Você vai frequentar a casa, você vai aprender sobre oferendas, você vai aprender sobre velas e cores de velas que agradam determinadas entidades. Na verdade, sobre velas, você não coloca velas para a entidade, porque a entidade está no escuro, não existe. Nós colocamos aquele ponto de luz, como nós chamamos na Umbanda, para que a espiritualidade te enxergue cada vez mais. Você está buscando uma intimidade
aquela entidade. Então você está chamando a atenção dela para você com um ponto de luz para você. Na verdade, o ponto de luz vai vir muito mais para você do que para a própria entidade, que já está evoluída, já está num processo de luz. Tá bom? Com o tempo, dentro do terreiro, você vai descobrir quais são as entidades. Todos nós temos um corpo espiritual, uma corrente espiritual de entidades que nos abraça, que nos auxilia, que vai nos auxiliar de acordo com os momentos que nós temos na nossa vida. Então, dentro da Umbanda, dentro de cada corrente espiritual, dentro de cada religião, tem seu corpo de espiritualidade. Dentro da Umbanda nós temos os herês, as crianças que trazem cura, especialmente para quem tem problemas na vida emocional. Nós temos os pretos velhos, que nós pedimos força de cura para problemas físicos, problemas não só físicos, como curas, curas emocionais, todo tipo de cura é com preto velho. Você tem os senhores mestres, que trazem orientação e ensinamentos, né? E aí nós temos, dentro dos mestres, as sublinhas de mestres. Aí nós temos os ciganos, que trabalham muito nos abrindo portas, coisas de prosperidade. E a mediunidade com as entidades ciganas, as entidades ciganas, elas são muito interessantes pela minha vivência com eles. Que eles vão te mostrar estratégias de mediunidade para melhorar o teu trabalho no plano físico. Por exemplo, você trabalha numa empresa e aí você precisa de criatividade para fazer as coisas acontecer, ideias de divulgação, coisas do tipo. Então, o cigano ele é maravilhoso para isso. Então, a espiritualidade ela vai te auxiliar de acordo com a tua necessidade, de acordo com as fases da tua vida. Mas todo ser humano nasce com um corpo espiritual à sua volta. Dentro da Umbanda, esse corpo espiritual vai ter nomes, né? Então você começa a descobrir, o nome da minha criança é o fulano de tal. Então eu vou queimar a vela para ele, eu vou fazer a oferenda para ele, eu vou pedir coisas para ele. O nome do meu mestre é o outro, e por aí vai. Você vai descobrir suas entidades, os seus guias. Lembrando que quando você começa a se relacionar com a espiritualidade, essa espiritualidade vai começar a te conduzir de forma intuitiva, através de sonhos, através da sua intuição, né? Às vezes com a sua própria voz na sua cabecinha aí, olha, vai por esse caminho, não vai por esse, porque ali é mais perigoso. De repente você se livrou de um assalto e por aí vai. Isso é convivência, isso é intimidade com a espiritualidade que te cerca. O nome da espiritualidade, você vai descobrir essa espiritualidade com o tempo, frequentando o terreiro, se dedicando ao terreiro, tomando suas decisões, entendendo que os guias espirituais estão acima de nós, mais evoluídos, para nos guiar. Você tendo esse entendimento, o que acontece? Você, aos poucos, é como um relacionamento de namoro. Você vai paquerando com os guias espirituais, depois você vai se entregando cada vez mais a eles, e quando ver que não, toda decisão que você vai tomar na sua vida, você consulta os seus guias. Isso vai produzir intimidade. Descobrir quais são os meus guias, vou começar a criar intimidade com os meus guias. Dentro desse processo de intimidade com os teus guias, dentro desse processo de desenvolvimento que você vai ter algo muito interessante, que eles vão começar a te pedir para fazer algumas coisas, e você precisa ter uma peneira na sua cabeça e de conhecimento teórico, de estudar mesmo a sua religião, especialmente a Umbanda eu falo, para saber se aquelas coisas que você vem sentindo, se aquelas coisas que você vem vindo assim para você através de sonhos, pensamentos e tudo, se condiz com, tem coerência com o que já é praticado dentro dessa linha de fé. Tem coerência? Prepara para começar a arriar coisas para a sua espiritualidade. Descobrir os seus guias, você vai começar a criar intimidade com eles. Essa intimidade vai começar em velas. Essa intimidade vai começar em pequenas coisas dentro do terreiro. Você chegar no terreiro e já chegar batendo o pé, e já chegar recebendo tudo. Até porque nem todas as pessoas
tem mediunidade incorporativa. Algumas pessoas não vão ter. Essas outras pessoas dentro do terreiro, elas vão para outras funções na casa, como o cambone, que é quem auxilia a entidade quando chega em terra, está ali servindo a entidade, como os tambozeiros dentro da Umbanda, que batem tambor, né? E aí vão ter uma mediunidade voltada para sentir quais espíritos querem se manifestar na casa, convidá-los a chegar e convidá-los a se retirar pelo tempo no plano físico da Terra, né? Então, mas você vai começar aos poucos a ter intimidade com essa espiritualidade. Essa espiritualidade, sendo verdadeira, ela vai te convidar, às vezes, para ir numa parte da natureza, fazer um arreio. Dentro da Umbanda é muito comum cachimbar, o cachimbo, beber e fumar com as próprias entidades. Quem não bebe e não fuma geralmente faz um arreio com frutas para a espiritualidade, de ervas, e fica ali cheirando as ervas e tendo contato com os Oxóssi, que são os índios, né? E por aí vai. Descobriu quais são os seus guias, né? Isso vai produzir intimidade. Toda intimidade com essa espiritualidade vai exigir confirmação. Tudo que você sentir dos guias, você confirma com seu pai de santo, sua mãe de santo, né? Tem que ser uma pessoa de confiança. Observe bem o caráter. Ter bons dons não significa que a pessoa tem um bom caráter. Então você precisa observar isso no seu líder espiritual terreno, né? E as coisas, os princípios, preceitos e valores com que ele trabalha dentro da casa dele, se isso realmente vai ser algo que vai te fazer crescer. Descobrir os seus guias, isso vai gerar intimidade. Intimidade gera segredo. Quando você tem intimidade com alguém, você ouve segredo e você conta segredos. A sua espiritualidade vai começar a te trazer para um nível de evolução, onde vai haver segredos entre você e essa espiritualidade, né? Sobre momentos, sobre posicionamentos, segredos sobre avisos de coisas. E isso só vai acontecer se você for aquele tipo de médium que realmente tira tempo para ouvir, ou dentro de alguma faculdade sua mediúnica, receber uma mensagem dos seus guias antes de tomar qualquer passo. Se você não fizer isso, não adianta. Por exemplo, eu posso ter função na casa, mas ter função na casa, num terreiro, não significa que a pessoa tem intimidade com os guias dela. Eu conheço pessoas que têm função na casa, eu conheço pessoas que fazem inúmeras coisas para demonstrar para as pessoas que têm intimidade com seus guias, mas na parte prática da coisa não consegue receber um não consegue de um próprio guia espiritual. Quando isso acontece, que as pessoas são confrontadas, elas se sentem quebradas ou violentadas dentro de uma coisa que é para produzir crescimento na vida delas. Acaba que não acontece, e aí ela vai para uma outra fase, onde ela vai precisar caminhar mais um pouco com a espiritualidade, para poder chegar naquele nível de entendimento do que a espiritualidade quer trazer para a vida dela. Quando a espiritualidade traz algo para a sua vida, que ela te confronta e você teima em segurar, teima em manter, você vai repetir o ciclo que você teve de ensinamento até que você aprenda. Significa o quê? É como se você fosse reprovado numa prova e fosse ter que passar tudo de novo com novas pessoas e novas situações. Isso acontece demais. E isso é positivo, porque significa que a entidade espiritual não te abandonou. Ela ainda insiste em se relacionar com você. Ai, meus guias me abandonaram em determinado momento. Não, nossos guias, eles não nos abandonam. Nós é que nos afastamos deles, às vezes, dependendo das decisões e dos passos que nós vamos dar. Quando nós chamamos um guia de guia espiritual, significa que nós entendemos a nossa carência, entendemos a nossa necessidade de sermos guiados. Você já entendeu o quanto você precisa de orientação espiritual para tomar decisões, né? E quando você tem essa intimidade com a espiritualidade, o seu guia espiritual, dentro desse desenvolvimento no terreiro, ele vai começar a te trazer orientações nas coisas mínimas do terreiro
e fora do terreiro especialmente, porque o teu guia espiritual caminha contigo não só no momento de gira, no momento de baia, no momento de culto às entidades. Eles caminham com você especialmente fora do terreiro, lá no teu trabalho, dentro da tua casa, dentro da forma de você se relacionar com seus filhos, com seus companheiro, companheira que seja, né? Eles vão a essa transformação de desenvolvimento, porque o desenvolvimento de uma pessoa não é vir para um terreiro e com o tempo aprender a receber entidades, que não tem isso. Não, desenvolvimento não é isso. O desenvolvimento é aprender como ser parecido com os princípios e valores dos seus guias diante das situações que vão vir para a sua vida. E aí as pessoas vão olhar para você e não vão entender o seu posicionamento, muitas das vezes, como a pessoa mudou. É o trabalhar da espiritualidade. O incorporar as entidades no terreiro é uma consequência dos princípios e valores que você já incorporou deles na sua vida fora do terreiro, né? Nosso caráter, ele é trabalhado junto com a nossa espiritualidade. Se não é falso, é hipocrisia esse desenvolvimento mediúnico. Criou-se uma intimidade com essas entidades, então você vai passar muitas das vezes por testes. As entidades, durante muitos anos, quando você entrar no terreiro, elas vão te dar ensinamentos, como eu falei no começo, vão te dar esclarecimentos sobre algumas coisas para a sua vida. Todo esclarecimento que a espiritualidade te trouxer junto, vem uma prova para a espiritualidade ver se você aprendeu e para você mesmo se ver se você aprendeu, para você se melhorar. Como eu falei no começo do vídeo, toda revelação, todo esclarecimento espiritual que você receba sobre uma situação na sua vida é um aprendizado. Depois que você descobriu aquela revelação, aquela verdade para você, recebi aquela verdade da espiritualidade para a minha vida, você vai ser testado nela. Toda vez que você reprovar, você vai passar pela mesma situação até que você seja aprovado e aprenda a lidar com a determinada situação de prova. Junto com os testes, a essa espiritualidade, a tua corrente espiritual, os teus guias, abaixo de Deus, é claro, eles vão te dar leis. Essas leis são leis de transformação. Essa transformação, ela tem que ser de dentro para fora, senão ela não serve. Não é por imposição. Os guias espirituais promovem o desejo nas pessoas de mudança por si mesmas. Não é algo imposto. Sabe quando você se apaixona por uma pessoa e você quer fazer de tudo para agradá-los? Ou agradá-lo, ou agradá-la? É natural esse amor. Só que tudo que os teus guias espirituais querem promover na tua vida, para ti mesmo, é crescimento. Então você começa a melhorar de vida naturalmente. Perceba que a fé nos seus guias, ela tem que promover melhora em você e não piora. Essa influência de evolução também tem que partir do seu pai e da sua mãe de santo. Se são pessoas que te fazem melhorar como pessoas, evoluir, enxergar o que realmente é importante para a tua vida e que vale a tua atenção e a tua dedicação ou não. Isso é muito importante de você observar, colocar isso na peneira, o seu próprio líder ou a sua própria líder espiritual. Então, descobriu quais são seus guias, você vai criar relacionamento com eles, né? Com o tempo, claro. Depois você vai gerar intimidade com seus guias. Aí você vai acordar um dia, isso acontece muito comigo. Você tem um monte de coisa marcada no seu dia, você para tudo, você pega um transporte, um ônibus, um carro, uma moto, uma bicicleta. Eu quero ir acender vela numa árvore e ficar um tempo lá com meus pensamentos. E ali a espiritualidade vai conversar contigo na tua intimidade, né? Essa espiritualidade vai te dar força para se transformar numa pessoa melhor. Vai te corrigir quando for preciso.
Se precisar corrigir de novo, vai corrigir de novo. Eu acredito muito nisso, né? Essa intimidade vai trazer segredos. E essa é a maior herança que uma pessoa de relacionamento espiritual, um pai de santo, uma mãe de santo, pode deixar para o seu filho de santo. Quando o meu pai de santo faleceu, a única coisa que eu lembro que eu tinha dele eram as minhas guias. Eu não tive mais nada. Do terreiro dele, para mim, não veio imagem, não veio nada, não teve como vir, devido a algumas situações, né, que aconteceram durante tudo aquilo. E o que eu recebi dele foi minhas guias. Eu tinha isso na minha cabeça por muito tempo. Quando foi um dia, um guia falou para mim assim: não, meu filho, a maior coisa que ele deixou para você foi quando ele lhe ensinou a nos buscar, né? Uma palavra de um guia espiritual na sua mente, uma palavra de um guia espiritual verdadeiramente em terra, manifestada através de uma incorporação, confirmada nessa incorporação, ela vale ouro. Uma riqueza. Pessoas já mentiram para mim, pessoas já vamos dizer assim, né, me esfaquearam, já foram ingratas e já fizeram inúmeras coisas assim. Já aconteceu comigo. Agiram de falsidade, muita coisa. E você não se perde da sua missão porque você tem uma palavra que vale mais do que qualquer outra na sua frente. Você tem uma palavra dita a você pelos seus guias espirituais sobre as situações, ou sobre a sua caminhada, ou sobre a sua missão, que vale mais do que qualquer outra coisa, e isso serve para você também. Independente das situações à sua volta, fé é fé. Tem uma frase muito bonita sobre fé que diz assim: fé é pisar no invisível. Você não está vendo, tudo ao seu redor diz o contrário, mas você acredita naquela palavra que você recebeu. A palavra de um guia espiritual seu vale mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra coisa em terra. Então você se agarra, porque você tem intimidade, recebeu aquela palavra. Às vezes os seus guias espirituais, dentro desse relacionamento, vão te dizer uma palavra espiritual que para aquele determinado momento não vai fazer sentido nenhum, como muitas das vezes eu recebi, e meses depois vai fazer todo o sentido do mundo. Então, até um conselho que eu dou: um guia espiritual teu te deu uma mensagem, tu anota, faz um diário teu com a tua espiritualidade e fica esperando os acontecimentos virem, né? Então, desenvolvimento vai ser você começar a frequentar uma casa, descobrir os seus guias espirituais, né? Descobrir uma intimidade com os teus guias que vai ser confirmada pelos movimentos da vida. Depois você vai criar segredos com essa espiritualidade. De acordo com as revelações dessa espiritualidade, você vai passar por testes, né? E cada pessoa tem o seu tempo dentro desse desenvolvimento. E o desenvolvimento, como diz minha mãe de santo, está ali uma foto dela, está ali uma foto do meu pai amado. Então, ela sempre diz assim para mim, nas nossas conversas, ela diz assim: o desenvolvimento é eterno, meu filho. Ele é eterno. Lembrando que dentro de um desenvolvimento no terreiro, independente das coisas que vão vir para a sua mão, ninguém é melhor do que ninguém. Mediunidade não é crédito, mediunidade é débito de vidas passadas. Então você tem essa mediunidade para servir ao próximo, primeira verdade. Segunda verdade: funções não significa intimidade com a espiritualidade. É uma honra que a espiritualidade nos dá de aprender uma função para a espiritualidade. Mas função não significa intimidade com a espiritualidade, tá bom? Intimidade com a espiritualidade, ela deve ser respeitada. As intuições de cada filho de santo devem ser respeitadas, levadas em consideração e abençoadas. Também devem ser peneiradas. Tem pessoas que sofrem de animismo, de espiritualizar tudo. Então, por isso que eu falei da balança da coerência. Você trazer para a coerência de acordo com as suas condições, de acordo com a vida que você vem caminhando aí, tá bom? Então, está em processo de desenvolvimento.
se dedica, dê respeito extremo ao seu babalorixá, à sua ialorixá, saiba a casa que você está escolhendo e comece a criar intimidade com a sua espiritualidade. Se sua espiritualidade tem mais envolvimento com o povo do mar, comece a ir para o mar, cachimbar, e ter lá com os senhores oguns, com os marinheiros, com os marinheiros, né, com as princesas do mar, das águas. Se sua espiritualidade tem mais a ver com o povo da Oxum, vai para a cachoeira, tem um momento espiritual lá. Busque a sua espiritualidade, cuide do seu anjo da guarda, se levante, mas no final de tudo, ouça as suas intuições. Veja se os seus sonhos estão lhe trazendo mensagens. Assista à sua espiritualidade, tire tempo para ela, como ela tira tempo para você. Um axé, um abraço, uma força, um assim seja, um amém. Muita coisa boa para todos eu desejo e fico muito feliz de poder trazer essa palavra sobre intimidade com a sua espiritualidade. Ter função, bater um tambor, se você não vai para a sua espiritualidade acender uma vela, ter aquele momento com a sua espiritualidade, não vale de nada. Se você é cambone, isso eu estou falando para pessoas de funções, e não faz isso, e aprende com isso, não está adiantando. E você pode ser a pessoa que chegou ontem no terreiro, e você buscar essa intimidade com a espiritualidade vai te honrar e vai te fazer crescer. Então, que você cresça, evolua, partindo das atitudes fora do terreiro até chegar na ponta de um altar, tá bom? Deus te abençoe, Pai Olorum, nosso paizão, Criador de tudo, posso estar te abençoando juntamente com todos os orixás e todos os nossos guias. Axé. Que eles te abençoem sempre.